Valeu, moçada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente, porque a gente tem muita coisa pra falar, tá? Os últimos minutos foram tensos. A chegada do Grêmio lá em Belo Horizonte rendeu porque o presidente Alberto Guerra foi pra frente dos microfones e falou bastante. Eu quero começar aqui com vocês com a lista de relacionados para o confronto de amanhã contra o Cruzeiro, confronto esse super importante. A lista que a galera da Rádio Imortal nos trouxe lá na chegada do Tricolor tá na tua tela, tendo os goleiros Kaique e Marquezinho, os laterais Fábio, João Pedro, Igor Serrote e Reinaldo, os zagueiros Pedro Jeromel, Gustavo Martins, Gemerson, Natan, Felipe, Rodrigo Caio, os volantes Dodi, PP e Vijaçante, os meias Cristal, Denilson e Monsalve, os atacantes Aravena, Areus, Bright White, Diego Costa, Pavon e Soteldo a partir da manhã às 21 horas. Diogo, me diz uma coisa, por que o Kahneman tá aí? Pois é, o Kahneman viajou com o grupo, mesmo indisponível, só volta lá para março, abril de 2025, mas a ideia é de liderança, é de estar todos juntos nesse momento do Grêmio, momento que o grupo precisa estar unido para tirar o Grêmio dessa situação bem complicada e garantir de vez a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Fora por opção técnica, Rafael Cabral, o lateral esquerdo Mike, Duqueiroz, que inclusive há muito tempo não joga, o Mila, o Ronald, o Natan Pescador, o André Henrique e o Natan Fernandes. Esses são os jogadores que estão de fora. Kahneman é a grande surpresa nessa lista de relacionados, como eu disse para vocês. Não aparece como opção, por óbvio, por estar lesionado, mas viajou junto com o grupo para ter aquela liderança no vestiário. Gurizada, eu quero avançar com vocês para falar sobre a entrevista que o presidente Alberto Guerra concedeu na chegada do Tricolor lá em Minas Gerais. O presidente Alberto Guerra totalmente enfurecido com a informação que o Diogo Rossi trouxe logo mais cedo. Se tu não tá por dentro da informação do Diogo, eu vou te deixar como sugestão no final desse vídeo, tá? Vídeo que eu já trabalhei com vocês aqui mais cedo. Só por cima, tá? Diogo Rossi trouxe a informação de que o Bright White teria ido na sala do presidente Alberto Guerra e colocado a sua insatisfação com algumas questões de treinamento, algumas questões do dia a dia, algumas questões que, na visão dele, precisava ser corrigida, tá? O presidente não teria gostado dessa situação, do Bright White ter ido até a sala dele, e o Diogo Rossi trouxe isso como informação, que inclusive o próprio presidente negou durante o programa Debate Raiz. O que o Grêmio fez durante a tarde? Montou essa coletiva do presidente, na chegada do presidente falou. Bom, o que o presidente disse então? Primeiro, a fala do presidente é extremamente forte, porque ele começa dizendo que tem que cuidar as palavras, porque isso veio de um desqualificado, e aí ele está falando do Diogo Rossi, que não deve ter sido parido, deve ser filho de chocadeira para falar uma bobagem desse tamanho. Olha o tamanho olha a seriedade do que o presidente tá falando aqui. Ele vai pra cima do repórter, mas ele vai no pessoal. Ninguém falou do presidente no lado pessoal. Importante que se coloque isso aqui. O presidente disse que são várias fake news dentro de uma mesma notícia, que o Bright White nunca esteve na sua sala, que inclusive é um atleta muito profissional, talvez um dos mais profissionais de que ele já trabalhou nos seus 30 anos de Grêmio, tá? Ele disse que o Diogo Rossi falhou seriamente como um jornalista, que não buscou a informação com o presidente, não buscou a informação com o jogador e fez inclusive um apelo à ASEG, que é a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, para que faça alguma coisa, que tome alguma atitude em relação ao Diogo Rossi e a sua informação. Eu te agradeço, até cuidar as palavras, porque isso não é um colega, né? Não é colega de vocês, é no mínimo um desqualificado. Acho que não deve ter sido parido, deve ter sido filho de chocadeira para falar uma bobagem desse tamanho. São várias fake news dentro de uma. Primeiro, que o Martin nunca esteve na minha sala. Primeiro, que eu nunca conversei com ele sobre treinamento. O Martin é um cara extremamente profissional. Eu diria que dos meus 30 anos de Grêmio foi o atleta mais profissional com quem eu trabalhei. Nós conversamos abertamente sobre tudo que nós entendemos que possa ser modificado, melhorado para o resultado ser melhor, mas essa notícia ela é totalmente inverídica. Acho que ele
falhou como jornalista, porque ele deveria checar a informação e checar comigo, checar com o atleta, ou com quem, né? E ele está dizendo, inclusive, que não botaria 15 anos, que ele sabe que ele tem as fontes dele. Já faço aqui, né, um apelo à SEG, que regula os cronistas esportivos, que tome alguma providência, porque não é possível o cara inventar tamanho absurdo, né, de uma notícia totalmente inverídica, não tem nenhum fundo de verdade, né, porque tá demais, né, esse tipo de situação, ainda mais do identificado, que de gremista não tem nada, porque ou é fogo amigo, né, e inventando uma situação desse tamanho. E se tivesse 1% de verdade, eu não estaria dando esse discurso. Tá? Então eu fico muito chateado, né? São maus profissionais como esse que acabam afastando as pessoas de bem do futebol, porque todo dia tem uma fake news. E essa é a de hoje, e essa daí ela tomou uma proporção da maior, porque afeta o clube, afeta o presidente do clube, afeta o jogador, afeta o Renato, né? Coloca todo mundo numa situação, num momento em que a gente precisa, quem é gremista, se aglutinar para que a gente saia dessa situação. O César Fabres, repórter da Rádio Imortal, que estava ali na coletiva, ele indagou o presidente, questionou o presidente sobre a falta de comunicação do Grêmio, porque é uma dificuldade tremenda. Eu, como jornalista, eu digo para vocês, é muito difícil tu conseguir conversar com a assessoria do Grêmio, tu conseguir confirmar alguma informação com o próprio presidente Alberto Guerra, e o Guerra disse pro Fabres, disse que mudou a forma de comunicação, que o Grêmio mudou a forma de comunicação nesse último ano. É uma situação que já acontece em Palmeiras, Flamengo, que não dão entrevistas após os jogos, somente os jogadores e o técnico, tá? Ele disse que quem tem que falar são essas duas partes, treinador e técnico após as partidas e não o dirigente, mas ele disse também que conversa com outros jornalistas e não conversa com o Fabres por ele ser um assessor, por ele ser um agente ou um repórter, que ele precisa decidir a sua profissão. Só que aí eu digo pro presidente Alberto Guerra, eu sou repórter, tá? Eu sou jornalista, tá? Sou registrado, eu tenho o meu registro, eu tenho tudo direitinho, bonitinho. Eu faço o meu canal na maior seriedade possível, com informações de colegas, com informações que eu mesmo busco e vou atrás e tento e confirmo. Mas eu digo com toda a seriedade e com toda a minha credibilidade que eu coloco na mesa aqui para conversar com vocês diariamente. É uma dificuldade extrema conversar com o presidente Alberto Guerra. Presidente, é uma dificuldade gigantesca conversar com o senhor. O senhor, na sua entrevista, olha para o repórter da Rádio Grenal e diz que conversa com ele, que conversa com o Rodrigo de GZH, que conversa com outros. A gente sabe que a situação não é bem assim. A gente vê o senhor dando entrevista para a GZH, a gente vê o senhor dando entrevista nos programas da Rádio Gaúcha e muito pouco, quase nada, se vê o senhor em outras emissoras. Rádio Bandeirantes, Rádio Grenal, quer falar com o identificado, fala, não fala, quer falar com outros portais, tem o Correio do Povo, tem a Rádio Guaíba, tem a rádio lá de Novo Hamburgo, esqueci o nome agora, mas enfim, tem vários perfis para o senhor conversar. Não existe só a Rádio Gaúcha, não existe só a GZH, eles não são assessoria do Grêmio. Eles não precisam ser assessoria do Grêmio. O senhor tem a Grêmio TV. O senhor tem a estrutura do Grêmio. O senhor pode abrir uma live para conversar com o torcedor do Grêmio. Por que não? O torcedor vai ali, faz a pergunta, o senhor vai conversando, vai batendo um papo com o torcedor. O senhor não acha que a gente faz as perguntas da nossa cabeça, que a gente cria crise? Coloca o torcedor para perguntar para o senhor o que o torcedor quer saber. Coloca o torcedor numa ligação direta com o senhor ali nas redes sociais. Experimente fazer isso, presidente. Faça uma live. Abra uma live no seu perfil pessoal. Pode ser, se o senhor não quiser fazer no do Grêmio, faça no seu perfil pessoal. Veja qual é a opinião do torcedor ao seu mandato, ao que está acontecendo com o Grêmio. Faça o senhor isso. Se a imprensa para o senhor não serve como um elo, faça o senhor. Depois o senhor nos diga se é a gente que está inventando ou a gente está fazendo a pergunta que o torcedor pede para que seja feita. Depois a gente conversa sobre isso. Mas faça isso, presidente.
O senhor disse na coletiva que conversa com outros jornalistas, que dá entrevistas para outras situações. Não é verdade. Não é verdade. É uma dificuldade gigantesca conversar com o senhor e com membros da sua equipe. Muito grande, muito grande. Sobre Renato, o presidente Alberto Guerra disse que faz reuniões semanais para avaliar a situação, mas que não é hora de falar sobre avaliações. Ele foi questionado sobre o momento do rival, sobre o momento que o Grêmio passou, semelhante ao do rival, mas o rival está numa situação muito melhor. Ele disse que é uma soma de fatores, que cada clube, no caso, reagiria diferente às situações, que o Grêmio teve uma situação também que demorou mais do que o Inter para voltar a ter jogos em casa, enfim, mas que é uma situação que abala principalmente o psicológico dos jogadores, que abala toda uma situação não só dos atletas, mas também de todo o clube. Presidente Alberto Guerra, ele foi questionado também, gurizada, sobre um diagnóstico. O que ele está vendo do Grêmio nessa temporada e qual foi o grande problema? Ele disse que foi uma combinação de fatores. Um ano atípico, principalmente. Situação da enchente, abalou o psicológico dos atletas, mexeu com o planejamento e principalmente com a confiança de todos, não só dos atletas, mas também de funcionários. Mas tem plena confiança de que o Grêmio dará resultado e o Grêmio não cairá. Para encerrar, foi questionado sobre cobranças ao técnico Renato Portaluppi. Disse que essas reuniões acontecem, como eu disse mais cedo para vocês, e que o Renato é cobrado sim pela direção, é cobrado por toda a situação e principalmente por resultados. Acredita quem quer. Te inscreve, deixa o like, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Presidente, vamos conversar mais? Abre uma live, presidente. Abre uma live no teu canal, abre uma live lá no canal do Grêmio. Deixa os torcedores fazer as perguntas para o senhor. Depois a gente vê como é que anda a sua credibilidade para cobrar alguém de alguma situação. Tchau.